Bem-vindo a todos. Vamos continuar nosso estudo sobre modelos atômicos, né? Já vimos o modelo de Dalton e a teoria atômica, né, o surgimento, e o modelo de Thomson, que era o modelo o último modelo que nós vimos, que era o que está válido até o momento, é o modelo de Thomson, tá? Porém, surgiu aí Rutherford, que revolucionou a ideia do átomo, tá certo? Ele criou um modelo totalmente diferente do que até o momento se acreditava, da esfera, tá certo? Primeiro Dalton, depois Thomson, e agora Rutherford, tá bom? Rutherford, ele tem uma frase muito interessante, um grande vazio, o átomo seria um grande vazio, aquela ideia daquele átomo maciço, aquela esfera, ou aquela massa, né, aquele pudim de Thomson, tá? Pudim de passas, então aquela ideia não era o que se esperava. O átomo é um grande vazio, né? Rutherford descobriu isso através do experimento, tá? Que foi um experimento de dispersão de partículas alfa. Ele utilizou partículas alfa em seu experimento, que é, como eu estou falando partículas, olha só, significa que aquilo tem massa, tá? Além de ter massa, tem carga positiva. Era uma coisa também nova naquele momento, tá? Estava sendo estudado naquele momento também as partículas radioativas, tá? As emissões radioativas. Então, também era uma novidade. E essas partículas, elas eram conhecidas. Elas tinham carga e tinham massa. Então, Rutherford ele fez um experimento importante para elucidar a estrutura atômica, tá? Eu fiz uma pequena animação que mostra esse experimento, tá? Nós vamos ver essas conclusões de Rutherford, tá? Então veja aí a animação, depois a gente continua. Então nós temos aqui uma animação representando o experimento de Rutherford, tá bom? Nós temos uma visão didática que é boa para você entender o que aconteceu, e você tem a visão mais ou menos real do que acontecia. As partículas alfas, elas não eram visíveis, tá? O feixe não era visível, tá bom? Mas eu vou direto para a visão didática para não perder muito tempo. Então, o que acontece? As partículas alfa, elas eram emitidas por um elemento radioativo, aqui nesse caso foi o polônio utilizado, dentro de um bloco de chumbo. O chumbo é justamente para não permitir que a radiação seja emitida em todas as direções, tá bom? E a radiação alfa era emitida através de um orifício direcionado a uma chapa finíssima de ouro, tá? A chapa era muito fina para você não ter muitos átomos para atravessar, era como se fosse uma folha de papel, entendeu? Então a emissão alfa, esse feixe de partículas alfa vinha em direção à chapa. Bom, era de se esperar, pelo modelo de Thomson, veja bem, aquela massa gelatinosa, aquele pudim com partículas positivas, partículas negativas distribuídas uniformemente, tá certo? Aquela massa positiva com partículas negativas distribuídas, a partícula alfa deveria atravessar sem dificuldade o átomo de Thomson, e algumas sofreriam pequenos desvios, pequenos. Era isso que acontecia, devido à interação com aquela carga positiva, aquelas cargas negativas distribuídas uniformemente. Como elas eram distribuídas uniformemente, o desvio ia ser pequeno mesmo. Então, isso era o que esperava no experimento de Rutherford. Porém, para a grande surpresa de Rutherford, não foi isso observado quando ele emitiu a partícula alfa em direção à lâmina. A maioria passou sem sofrer desvio nenhum, tá? A maioria absoluta passou direto, sem sofrer nenhum desvio. E algumas sofriam grandes desvios, olha só, grandes desvios. E outras até retornavam, elas não atravessavam a lâmina. Tinha algumas que retornavam da lâmina, tá? Em direção oposta. Então isso foi uma grande surpresa no experimento de Rutherford. Tá ok? Então, o átomo não era da maneira que Thomson estava dizendo, tá? Isso levou, porque se o átomo fosse da maneira que Thomson estava dizendo, aquela massa, aquele pudim de passas, a partícula alfa atravessaria sem problemas e as partículas sofreriam pequenos desvios, pequenos, ao interagir com a carga positiva, a carga negativa presente nesse átomo de Thomson, tá bom?
mas não foi isso que aconteceu. Então, vou mostrar aqui uma visão atômica. Isso levou Rutherford a imaginar o átomo da seguinte maneira: o átomo teria um centro positivo, que ele chamou de núcleo. Era onde a partícula alfa voltava quando vinha de frente. Ó. Quando a partícula alfa vem de frente, ela vai voltar, tá bom? Ó, tá? Quando ela vem de frente apenas, então ela vai voltar, então, porque ela não conseguia atravessar esse núcleo que era denso e positivo. E a partícula alfa era positiva também, tá bom? Então era por isso que algumas voltavam, porque esse núcleo era difícil de acertar, não era fácil uma partícula alfa acertar esse núcleo, porque ele era muito pequeno. Mas era isso que, essa conclusão de Rutherford, tá bom? E as partículas sofriam grandes desvios, porque o núcleo é positivo e a partícula alfa também é positivo. Você tinha partícula passando muito perto do núcleo, elas sofriam desvios, tá? Certo? Ou não batiu de frente totalmente de lado, então ela ia sofrendo os desvios, os grandes desvios, como você percebe. Então essa foi a conclusão de Rutherford. O núcleo, na realidade, o átomo, na realidade, é um vazio muito grande com um núcleo positivo. A partícula alfa atravessa essa região amarela, que ele chamou de eletrosfera. Olha essa região amarela, eletrosfera. Atravessava sem sofrer interação nenhuma, sem sofrer desvio nenhum, passava direto, porque essa área amarela é um imenso vazio. A única parte maciça era o núcleo. Então é um modelo nuclear, tá? Então foi isso que observou Rutherford, que concluiu Rutherford sobre o modelo atômico pela sua experiência. Tá? Ficou claro, tá? Então é isso. Então essa experiência mostra isso. Então veja, como você viu no experimento aquelas partículas alfa, tá? O que era que Rutherford esperava? Se um modelo atômico, se o átomo fosse como Thomson tinha suposto, tá bom? Como modelo de Thomson. As partículas alfas, elas deveriam atravessar aquela lâmina, porque a lâmina de ouro era muito fina, né? É uma folha de papel ali, só que é feita de ouro. Então o que acontece? A partícula alfa, como tem um poder de penetração, ela deveria atravessar sem sofrer grandes desvios, tá? No máximo, uns pequenos desvios devido à interação com as cargas que existem lá. Mas, porém, as cargas elétricas dos elétrons estão distribuídas de forma homogênea, né? Igualitária, tá bom? Então aqui é uma distribuição homogênea, então não teria como sofrer grandes desvios ali, porque não teria nada maciço assim para desviar a partícula alfa, entendeu? Então a partícula alfa, a maioria iria atravessar e algumas iam sofrer pequenos desvios. Era isso que se esperava, tá? Foi isso que ele esperava quando fez o experimento, na realidade, entendeu? Era isso que ele esperava. Porém, para grande surpresa, o resultado não foi nada do esperado, tá bom? Nada. Então o que aconteceu? Você viu lá no experimento, partículas voltando, tá certo? Voltando, partículas sofrendo grandes desvios. Então isso levou, como o experimento mostrou para você lá na animação, isso levou Rutherford a concluir que o quê? Que o átomo, tá? Na realidade ele tinha um núcleo. Olha só, o átomo era um átomo nuclear. Era esse núcleo que fazia a partícula alfa retroceder, voltar. Ela colidia e voltava com o núcleo, né? Quando ela ia de frente, ela voltava, ela não conseguia atravessar esse núcleo. E algumas sofriam grandes desvios porque eram altamente influenciadas pelo núcleo, né? Pela carga do núcleo, que o núcleo teria uma carga positiva, olha só, carga positiva. E a partícula alfa também é positiva. Então ela seria influenciada quando passava por esse núcleo, tá certo? Muito próximo dele. Então ela sofreria grandes desvios, entendeu? Então, isso aí foi revolucionário para a ideia do átomo. Então, para ele, segundo as suas conclusões, o átomo teria um núcleo e esse núcleo seria positivo, e é no núcleo que está praticamente a massa do átomo. Ele é condensado ali, tá certo? É uma coisa maciça, é um núcleo, a partícula alfa não atravessa. Apesar da lâmina de ouro ser finíssima, olha só, partícula alfa não atravessava o núcleo, cara, tá certo? Então o núcleo é uma coisa densa, maciça, entendeu? As conclusões de Rutherford. Então existia o núcleo, mas existia uma região ao redor do núcleo praticamente vazia, que ele chamou de eletrosfera. Olha só, a região ao redor do núcleo é chamada de eletrosfera.
Então o átomo para Rutherford seria assim, ó, uma região central positiva, de carga positiva, e uma região ao redor do núcleo. Essa região seria imensa, uma região ao redor do núcleo, praticamente vazia. Aí vem a frase, um grande vazio. Por quê? Mas não tem um núcleo? Tem. Só que esse núcleo, ele seria milhares de vezes menor do que esse tamanho do átomo, de que essa eletrosfera, tá? Certo? Ele conseguiu supor a diferença de tamanho através do número de partículas que voltavam. Então, já existia o cálculo matemático, a estatística e tudo. Então, de acordo com o número de partículas que voltava e o número que atravessava, o número que voltava e o número que atravessava, ele supôs uma diferença de tamanho. E essa diferença de tamanho chega de 10.000 a 100.000 vezes menor. Olha aí, 10.000 a 100.000 vezes menor. Para vocês terem uma ideia da diferença, olha só. Então, vamos fazer aqui uma analogia. Maracanã, eletrosfera. Maracanã, eletrosfera. O tamanho do Maracanã todinho ali é eletrosfera. Núcleo, uma bola de ping-pong. Lá no meio de campo. Uma bola de ping-pong. Então, olha a diferença de tamanho. É de 10.000 a 100.000 vezes. Quer dizer, não é tudo igual. Os átomos não são iguais. Então, existe uma diferença aí de 10.000 até 100.000 vezes o tamanho da eletrosfera em relação ao tamanho do núcleo. Entendeu? Então, tudo isso veio das conclusões de Rutherford, do experimento dele, cara. Então, você tem a eletrosfera. Por que ele chamou de eletrosfera? Porque ela na eletrosfera é que estariam os elétrons. Olha, o modelo de Rutherford ele não veio desmentir aquilo de tudo de Thomson. Ele veio mostrar uma evolução. Ele veio tirar aquela ideia da esfera com carga distribuída. Agora, ele não pode desmentir aquilo que foi provado. Como assim? Cara, o Thomson não provou que existia o elétron? Sim, ele provou. Ele determinou a carga, a massa do elétron, né? A relação carga-massa. Cara, ele provou que... Aí o Rutherford vem provar, não existe, cara. Então, não é bem assim a ciência. Ele só veio mostrar uma evolução. O elétron existe, sim. Tá? Rutherford, só que não é do jeito que Thomson falou que o elétron ficaria. Para Rutherford, o elétron estaria nessa eletrosfera, nessa região maior, vazia, entre aspas. Então, o elétron estaria nessa região e estaria em movimento ao redor do núcleo, como mostra, tá? Esse desenho. Movimento, não está ali parado, distribuído, não, ele está em movimento ao redor do núcleo. Por isso que essa região é praticamente vazia. Por isso que a partícula alfa passa direto. Por que a partícula alfa passa direto? Porque é uma região muito grande, com pequenas partículas, pequenas, em movimento em velocidades altíssimas, quase a velocidade da luz. Está falando do mundo atômico, cara, aquilo que você nem vê. Então, a velocidade dessa partícula é quase a velocidade da luz, ali em movimento. Então, dificilmente você vai acertar uma partícula dessa na eletrosfera, entendeu? Então, é muito difícil isso interagir com a partícula alfa ali. Então, a partícula alfa passa direto, tá? Sem problema. Então, por isso o grande vazio, entendeu? Porque essa eletrosfera só contém os elétrons têm carga negativa, ok? Então, esse é o modelo de Rutherford, né? Um modelo que revolucionou, que ainda é utilizado até hoje, tá certo? Para explicar muitos fenômenos. Então, quando a gente está estudando química, nós utilizamos muito o modelo de Rutherford, principalmente no ensino médio, lógico. Agora, claro que não é o último modelo, o modelo foi evoluindo, tá certo? Foram feitas novas descobertas, mas é um modelo muito útil. Então, você tem a eletrosfera ao redor do núcleo, e você tem um núcleo positivo, né? Olha só. Outra coisa importante de Rutherford foi ele que descobriu o próton, porque, veja, o núcleo é positivo, devido à interação com a partícula alfa, né? Que desviava ali, o núcleo é positivo. E ele, junto com Eugen Goldstein, descobriram os raios anódicos. Não confunda, raios anódicos aqui, tá? Lá do elétron eram raios catódicos. Tá certo? Era raios catódicos. O raio saía do cátodo, né? O cátodo tem carga negativa. Ele saía do cátodo, aquelas partículas eram negativas. Só que o que Rutherford fez? Ele vendo
esse experimento que ele fez, tá? Sabendo que o núcleo é positivo, ele começou a fazer outros experimentos, e aí ele foi modificando esse raio, aquelas ampolas de vidro, né? Então, perceba aí que a ampola de vidro usada por Eugen Gondstein é uma ampola diferente, tá? Não é mais parecida com aquela. Existiam umas diferenças. E através dessas diferenças, dessas ampolas de vidro, ele descobriu raios anódicos. Raios que saem do ânodo, olha só. Não são mais raios catódicos. Ele descobriu aquele raio anódico. Tá? E depois, Rutherford provou que esses raios anódicos eram, na realidade, prótons, partículas positivas. Olha, tá? Então, Rutherford, além de propor um novo modelo atômico, modelo nuclear, ele também descobriu os prótons. Então, ele descobriu o núcleo e ainda descobriu o próton. A partícula positiva tem carga positiva. E a carga do próton é a mesma carga do elétron. Tá? O valor é o mesmo. Preste atenção, o valor. O próton é positivo, o elétron é negativo, mas as cargas têm o mesmo valor. Então, eu não posso dizer que elas são estritamente iguais. Não. Uma é positiva, a outra é negativa. Então, elas não são iguais. Agora, elas têm o mesmo valor de carga. Tá? Certo? Isso aqui é mais 1, lá é menos 1. Então, o valor é o mesmo valor. Tá ok? A carga do próton é a mesma carga do elétron. Não esqueça disso, tá bom? Ainda tem outra coisa, olha só. Rutherford também supôs, aí já não foi ele supôs que no núcleo, além desses prótons, existiria uma outra partícula, né? Só que ele não conseguiu provar, né? Ele não conseguiu chegar no resultado. Então, o modelo dele, de Rutherford mesmo, o primeiro modelo, tá? Era somente positivo o núcleo aqui, tá certo? Uma partícula. Aí, pouco tempo depois, o Chadwick provou a existência desse nêutron. Por que Rutherford deduziu que existia uma outra coisa no núcleo? Porque ficaria difícil você ter um núcleo só com partículas positivas, olha só. Por quê? Porque positivo com positivo se repele. Então, um núcleo só com partículas positivas ficaria um pouco inviável essa existência desse núcleo, né? Essa estabilidade, entendeu? Só com cargas positivas. Então, na realidade, ele já tinha suposto a existência de uma outra partícula nesse núcleo. Só que ele não chegou a provar a existência dessa partícula. Não pode dizer a autoria dele, essa partícula, tá bom? De Rutherford. E sim, Chadwick. Chadwick foi o cientista que descobriu o nêutron, tá bom? Um nêutron, que é uma partícula que não tem carga elétrica. Ela é neutra, tá? A carga dela é desprezível. Então você não tem carga elétrica, por isso que o nome nêutron. Chadwick descobriu o nêutron. E aí o modelo de Rutherford foi evoluindo. Então perceba a evolução, né? Tá certo? A contribuição de outros cientistas para esse modelo. O interessante é que começou aqui o modelo nuclear. E aí a coisa foi evoluindo. E aí Chadwick descobriu o nêutron, aí o átomo ficou completo, né? Aqui você tem prótons, olha só, prótons e nêutrons no núcleo. Prótons e nêutrons nesse núcleo. Por que o nêutron? Para poder equilibrar a existência dos prótons no núcleo, tá certo? Já que o nêutron não tem carga, então ele consegue fazer com que haja uma estabilidade nesses prótons aglomerados ali, junto com os nêutrons, entendeu? Então é isso que o nêutron faz, ele estabiliza o núcleo, tá certo? Então aí você fecha o modelo de Rutherford, cara. Então o modelo de Rutherford tem núcleo positivo. Por que o núcleo é positivo? Porque ele tem prótons, tá bom? Mas também ele tem nêutrons sem carga. Então você tem duas partículas no núcleo. São as partículas atômicas, ou aqui partículas nucleares, né? Do núcleo. Próton e nêutron, tá certo? E aí você tem uma outra partícula atômica, só que agora ela está na eletrosfera, que é o elétron, não é isso? Na eletrosfera. Então você tem um átomo com 3 partículas fundamentais. 3 partículas. Próton, nêutron e elétron, tá? Então esse é o modelo atômico de Rutherford, como você vê aí na imagem, tá? Então, próton, nêutron, elétron, as 3 partículas fundamentais,
eletrosfera, a região ao redor do núcleo, não esqueça disso, eletrosfera, a região ao redor do núcleo, tá? E o núcleo formado por próton e nêutron, núcleo denso, é ele que tem a massa, ele que está ali denso, tá? Maciço, ok? Mas um núcleo muito pequeno, comparado ao tamanho da eletrosfera, de 10.000 a 100.000 vezes menor, tá certo? Então o modelo de Rutherford é esse, é importante, usamos até o dia de hoje, e ele foi sendo melhorado, cara. Não é um modelo, quando ele surgiu, não é um modelo perfeito, ainda tinha paradoxos, ainda tinha incoerências com relação ao conhecimento da época até. Por exemplo, a física clássica, a física, isso que você estuda hoje, física, ela não aceitava esse movimento dos elétrons ao redor do núcleo, tá certo? Tinha aí paradoxos que não foram explicados por Rutherford. Rutherford não conseguiu explicar. Posteriormente, isso foi corrigido, ou seja, mostra uma evolução. Eu não falei que nós usamos até o dia de hoje o modelo de Rutherford? Sim, nós usamos, mas nós usamos um modelo já corrigido, um modelo, né, que foi evoluindo com o tempo, tá bom? Mas nós usamos até o dia de hoje no ensino médio, né? Mas não é o primeiro modelo, é um modelo já evoluído, com muitas correções nesse modelo, tá certo? Então isso mostra o desenvolvimento dos modelos atômicos, tá? Mostra a evolução. E é isso que você tem que aprender, né? Tá? Entender essa evolução. Modelo de Dalton, esfera indivisível, modelo de Thomson, tá? Modelo de Thomson é uma esfera não maciça, divisível por causa dos elétrons, a primeira partícula atômica, né? O elétron. Então você tem o modelo de Thomson e depois o modelo de Rutherford, que foi uma mudança muito grande, né? O modelo nuclear, núcleo, eletrosfera, tá certo? Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, partículas atômicas, partículas nucleares também no núcleo. Ok? Então, ficaremos por aí.